Paz de Deus, paz e graça, shalom. Irmãos, eu tenho mais um assunto para passar para todos os inscritos e para todos aqueles que se inscreverem. Eu quero agradecer a todos, quero saudar a todos com as saudações cristãs. Eu sei que é um assunto que já foi batido, assim, já foi falado na internet, porém, eu fui perguntado esses dias e eu resolvi, então, na comunhão com Deus, tratar esse assunto com mais responsabilidade, irmãos. Não que eu não estivesse tratando ele com responsabilidade, mas... Bom, todos sabem que eu pertencia a uma denominação, alguns sabem, hoje eu estou servindo a Deus livre. Sou ancião, trabalho na obra de Deus, sou livre, não tenho vínculo com nenhuma denominação. Sim, há uma denominação que já está querendo que eu tenha vínculo com ela, porém, eu estou orando, porque eu não sei também se eles vão me aceitar, não é? Caso contrário, continuarei o meu trabalho de evangelização e tenho congregado também em diversos lugares. Eu não sou uma pessoa que estou aqui para criticar nenhuma denominação, nem nenhuma religião, quero deixar claro, e nenhum governo, nem nada. Não estou aqui para fazer isso. Estou aqui para falar um assunto que alguém perguntou-me, porque eu já fiz um vídeo sobre isso, mas eu resolvi então colocar aqui um próprio padre para explicar. Uma gravação de um texto de um próprio padre que ficará então melhor para você entender que aquilo que eu falei, eu não falei com intenção de denegrir a imagem de nenhuma denominação evangélica ou católica, ou seja lá qual for. Por quê? Nós não somos intolerantes. Nós temos que respeitar uns aos outros. Isso eu aprendi. Independente do que a pessoa quer ser. Isso é problema dele e Deus. A minha parte é falar a verdade. Se a pessoa achar que eu estou mentindo, é entre ela e Deus. O meu compromisso é pregar Jesus Cristo. Se ela não quiser ouvir, problema dela e Deus. A minha mensagem é a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo Jesus ressuscitado. Se você quiser crer, tudo bem. Se você não quiser crer, eu estou cumprindo a minha missão. A salvação, o batismo das almas e a volta de Cristo. Essa é a minha missão. Não estou aqui para atacar, para denegrir, nem tampouco para fazer pouco caso de ninguém. Ao contrário, irmãos, estou aqui hoje para falar a respeito de algo muito importante que vocês devem saber. Certo, irmãos? Não sei se muitos já devem saber, quem acompanha a internet sabe que hoje existe uma federação de igrejas. A igreja que eu pertencia, no ministério que eu pertencia, de vez em quando ainda congrego lá, irmãos, mas não exerço o ministério lá, certo, irmão? Mas eu tenho ministério, porque o meu ministério não foi tirado. Quando houve meu problema de saúde, eu não podia assinar nenhuma carta de renúncia conforme consta na lei e conforme eu fui orientado pela justiça, porque eu estava impedido de assinar algum documento. Então aquela carta simplesmente, juridicamente, ela não tem valor nenhum. Quer dizer que se eu quisesse naquela época, eu recorreria e poderia sim ser levado diante de uma reunião, porque eu nunca fui, nunca ninguém me perguntou nada, apenas eu fui desligado, porque falaram que eu disse isso, que eu falei aquilo, e eu, irmãos, estava enfermo. Agradeço a Deus até por isso, porque hoje Deus me libertou daquela enfermidade, foi uma enfermidade terrível, irmão, passei por um processo psicossomático. Hoje, graças a Deus,
eu estou bem, estou enfermo, porém é problema renal e um pouco de depressão, tenho sofrido muito dos rins, mas eu agradeço a Deus que Deus tem me sustentado até o momento. Esse é o segundo vídeo que eu gravo, há pouco tempo, eu já sofri 2 acidentes essa semana, irmão. A semana passada e essa semana. Agora há pouco eu caí aqui por um motivo de uma cadeira que estava com o pé quebrado já, e eu sentei, caí, podia me machucar a ponta daquela cadeira, graças a Deus, porque eu pesava 101 quilos, eu estou com 90 e pouco, quer dizer, eu perdi 10 quilos, mas eu tenho que perder mais, eu tenho 1,77 m, eu tenho que estar em 80 e poucos quilos, né, irmão? Então os irmãos ajudam aí eu fechar a boca. Minha esposa sempre fala, remédio é fechar a boca, mas a gente tem um pouquinho de apetite, não é, como é que eu posso dizer, glutonaria. Tudo bem, irmão? Se bem que agora estou comendo pouco, porque estou com muitas dores no rim, me incomodando, praticamente ontem o dia inteiro, hoje também, agora estou com dor, mas estou feliz mesmo com dor, porque Jesus Cristo sofreu muito mais do que eu e não reclamou, certo, irmão? Irmãos, eu queria falar sobre a Federação das Igrejas. Não quero que ninguém fique ofendido, não quero que ninguém fique magoado. O que eu vou falar é verdade, não é uma fake news. Eu já estudei isso em vários outros sites, já procurei livros para saber sobre isso. Isso existe realmente, certo, irmãos? Então eu vou entrar aqui basicamente para ser rápido. Bom, a FEINC é uma federação internacional. Existe a FEINC. Essa FEINC da onde é? É da igreja que eu pertencia. Pelo que me consta, e pelo que chegou ao meu conhecimento, chama FEINC, Federação Internacional das Congregações Cristãs. Isso, irmãos, é uma forma, se eu for explicar materialmente, eu não vou ter muita técnica para explicar materialmente. A igreja que, por exemplo, aqui em Portugal, tem uma igreja, mas se ela estiver ligada nessa federação, o CNPJ central é a central lá do Brasil que governa as congregações aqui de Portugal. Então ninguém pode vender ou fazer algum negócio com o templo ou se separar e depois querer ficar com o templo. Isso parece até ser bom. Transferências de dinheiro também parece que deve ser bom. Eu não entendo muito de administração. Mas o que eu entendo é a parte espiritual. Isso é péssimo para a parte espiritual. E isso ninguém vai dizer para você dentro da sua denominação. Porque não lhes foi explicado para você. Porque você não conhece o plano de Satanás que está por trás disso. O diabo é assim, ele vem sempre com uma oferta que parece boa. O que ele fez para Eva? Ele chegou lá para Eva e disse, come, porque o dia que você comer, olha, você vai ser igual a Deus, você vai ter sabedoria e tal. Ele vem com essa conversa, irmão, só para enganar. E se você entrar na conversa dele, você, pronto, pode cometer um grande erro. E todos nós podemos errar, graças a Deus que temos Jesus Cristo para nos perdoar, se nós realmente arrependermos, certo, irmãos? Nos arrependermos de uma forma correta, realmente de uma forma com bastante humildade. Por isso ninguém tem direito de jogar você fora. Temos que respeitar a lei, sim. Vi um pregador esses dias falando que maldito aquele que está debaixo da lei, porque está escrito em Gálatas, em alguns lugares sobre a lei. Irmãos, haja entendimento nas pregações. Quando se fala da lei, irmãos, não se fala dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é uma lei que nós cumprimos até mesmo sem nós sabermos. Você não rouba, você está cumprindo o mandamento. Você não adultera, você não diz mau testemunho. Ou melhor, não fala testemunho contra o seu próximo, não mente contra o seu próximo. Você honra o teu pai e tua mãe. A única coisa que você não faz nos 10 mandamentos é guardar o Shabat, que você deveria guardar. Por quê?
quê? Você pode me perguntar. O Senhor Jesus é o Senhor do sábado, não precisa mais. Irmão, eu também pensava assim. Porém, Deus me esclareceu. O que tem de mais no Shabat eu agradecer a Deus e reverenciar a Deus? E se eu não trabalhar materialmente, eu me dedicar àquele dia de descanso e de trabalho de bem, só para a obra do Senhor, só para ajudar o próximo. É lógico, estamos no Ocidente, então às vezes, irmãos, não há como fazer isso. Mas Deus também deixou claro, o Senhor Jesus é o Senhor do sábado. Mas nós, podendo fazer, que mal há nisso? Conheço um diácono, irmão, que só porque ele foi falar para o ancião isso, um irmão ancião achou que não tinha nada demais, deixou ele em paz, deixou ele fazer, ele guardar conforme ele sentia, ele podia, ele tem condições. Irmão, e o outro ancião revoltado, certo, irmãos? Que um irmão que, na verdade, se vê que não tem luz de Deus, chamou um outro ancião, mais antigo do que aquele que foi, contou a mesma coisa, e o diácono foi afastado do ministério. Agora, ele foi afastado porque estava cumprindo o que estava escrito. Agora, eu não vou dizer se circuncidar, enfim, leis alimentícias, se bem que até as leis alimentícias, irmãos, se nós for olhar, pelo que o médico, a nutricionista falou para mim, se eu cumprisse aquelas leis alimentícias ali, irmão, direitinho, eu estaria muito melhor, viu? Teria muita mais saúde, porque muita coisa que eu não posso comer, eu tenho comido. Isso também, isso já é material, já é um particular meu, né, irmão? Então eu estou aqui para ficar perdendo tempo. Vamos entrar logo no assunto. Essa FEIM, que é uma federação, então, que se tiver algum problema em outra igreja, em outro país, ela tem sim que dar ela tem sim que estar ligada à igreja central, e que seria CNPJ central. O que não se fala é que isso é uma armadilha do anticristo. Porque quando ele se manifestar, já existe um outro CNPJ que vai ser o central de todas as igrejas que estão na federação, que formarão uma igreja única, uma religião única. Você pode até dizer, mas a minha igreja não vai se tornar uma religião única, vai ser do mesmo jeito. Irmãos, independente de que ela continue com a mesma liturgia, independente do que ela continue com a mesma forma de culto, mas ela vai receber ordens superiores, que não vai ser desse CNPJ que você pensa, porque quando aparecer lá aquele que nós vamos falar daqui a pouco dele aqui, o seu presidente não vai mandar mais nada, e se ele quiser mandar, logo arrancam ele fora. Você está entendendo? Ou você não acredita que vai vir um anticristo? Aí que tá. Isso que não contaram para você. Agora você vai ouvir, por quê? Eu falei, já expliquei, já li. Você não creu. Você entrou aí e disse que não era bem assim, porque é administração, porque é para comprar, é porque você é filósofo, porque você é estudado. Para mim, isso aí não interessa para mim, irmão. Interessa eu dobrar o meu joelho. Eu estudo também a Bíblia, tem que se estudar, dobrar o meu joelho e pedir também a discernimento das coisas. Certo, irmão? Para mim não falar aquilo que eu não sei. Então, eu não vou falar agora. Vou deixar o padre, que nasceu em 1908 e morreu em 1979. E ele vai explicar para vocês realmente o que é uma federação de igrejas. Presta atenção. Eu vou arrumar o som aqui agora, irmão. Segundo o venerável bispo Fulton Sheen. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O venerável Fulton Sheen escreveu em sua obra O Comunismo e a Consciência do Ocidente algumas linhas verdadeiramente proféticas a respeito do fim dos tempos, ou
a consumação dos séculos, a grande apostasia na Igreja e a vinda do Anticristo, que foram traduzidas para o português pelo padre Kleber Eduardo dos Santos Dias. Seguem a seguir as palavras do grande arcebispo Shin, seguidas de breves comentários do mesmo padre Kleber. Nós estamos vivendo os dias do Apocalipse, os últimos dias da nossa era. As duas grandes forças, do corpo místico de Cristo e do corpo místico do Anticristo, começam a desenhar as linhas de batalha para o embate final. O falso profeta terá uma religião sem a cruz, uma religião sem o mundo vidouro, uma religião para destruir as religiões. A Igreja de Cristo será uma delas. Haverá uma falsa igreja, e o falso profeta vai criar uma outra. A falsa igreja é mundana, ecumênica e global. Vai ser uma federação de igrejas. E as religiões irão formar um tipo de associação global, um parlamento mundial das igrejas. A verdadeira igreja será esvaziada de todo o conteúdo divino e será o corpo místico do Anticristo. O corpo místico, hoje na Terra, terá o seu Judas Iscariote e o falso profeta. Satanás o recrutará entre os nossos bispos. O Anticristo não será chamado assim, porque se o fosse, não teria seguidores. Ele não usará roupas vermelhas, nem vomitará enxofre, ou usará um tridente, ou terá uma cauda. Mas, como Mefistófeles em Fausto. De fato, tais coisas mascaram e ajudam o diabo a convencer os homens de que ele não existe. Quanto mais o desconhecem como realmente é, mais poderoso ele se torna. Deus se definiu como eu sou quem eu sou, e o diabo como eu sou quem eu não sou. Em nenhuma passagem das Escrituras encontramos defesa para a descrição popular do diabo como um palhaço vestido de vermelho. Pelo contrário, ele é descrito como um anjo caído do céu, como o príncipe deste mundo, cujo legado é nos convencer que não existe outro mundo. Sua lógica é simples. Se não há o céu, também não há inferno. Se não há inferno, então não há pecado. Se não há pecado, então não há juiz. E se não há nenhum julgamento, então o mal é o bem e o bem é o mal. Mas, acima de todas essas descrições, nosso Senhor nos diz que o diabo será tão parecido com ele mesmo que seria capaz de enganar até os escolhidos. E certamente, nenhum diabo descrito pelas imagens humanas seria capaz de enganar os escolhidos. Então, como ele vai vir nesta nova era para ganhar seguidores para a sua religião? A crença da Rússia pré-comunista é que ele virá disfarçado como um grande humanista. Vai falar de paz, de prosperidade e de abundância. Não como meios para levar-nos a Deus, mas como fins em si mesmos. A terceira tentação com a qual Satanás pediu a Cristo para adorá-lo, em troca de todos os reinos do mundo, irá tornar-se a tentação de se ter uma nova religião sem a cruz e sem liturgia, sem o mundo futuro, uma religião para destruir a religião, ou uma política que é uma religião, que também dá a César até mesmo as coisas que são de Deus. No meio de todo o seu amor aparente pela humanidade e do seu discurso simplista de liberdade e de igualdade, o Anticristo ocultará um grande segredo que não será revelado a ninguém. Ele não acredita em Deus, porque a sua religião será uma fraternidade sem a paternidade de Deus, e ele vai querer enganar até os escolhidos. Ele vai estabelecer no mundo uma contra-igreja, como falsa cópia da Santa Igreja, porque ele, o diabo, é o macaqueador de Deus. Essa falsa igreja terá todos os aspectos e as características da Igreja de Cristo, mas em sentido inverso e esvaziada do seu conteúdo divino. Terá um corpo místico de Anticristo, que exteriormente vai imitar o corpo místico de Cristo. Mas o século XX vai se juntar a esta contra-igreja, com a alegação de que ela será infalível quando sua cabeça visível falar ex-cátedra, sobre temas como economia e política, e como pastor-chefe do comunismo mundial, Dom Fulton Sheen. O padre Kleber Dias comenta o aterrador texto de Dom Fulton Sheen. Diante desse lúcido e profético texto e da realidade em que vivemos, é que devemos nos perguntar: nossos padres, nossos bispos, nossos leigos não reconhecem algo? O texto fala lucidamente, com clareza de sol de meio-dia, sobre a nossa época. Onde estão os padres e bispos considerados mitos, opressores, católicos tradicionais, que nunca abrem a boca em público e em alta voz para denunciar os lobos dentro da igreja ou, como nos ensina Fulton Sheen, os acólitos de Satanás do corpo místico do Anticristo? É certo que se um padre denuncia o erro, vai ser perseguido até mesmo pelos seus legítimos superiores.
Mas que raios de homem é esse que diz ser todo de Deus e se acovarda diante dos homens? Um padre, penso eu, tem de ser acima de tudo um padre, sem apodos, sem apelidos, sem títulos. E para ser padre é necessário, antes de tudo, ser homem. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Os irmãos entenderam? Irmãos, aqui foi um padre. Agora eu pergunto, não é só a Igreja Católica que existe no mundo. Os evangélicos. Quantas igrejas e quantos já estão obedecendo leis que não devem ser obedecidas? Aí ficou difícil, hein? Até para mim falar, eu sei que isso é complicado. Mas vocês querem saber uma coisa, eu já vou adiantar para vocês, ok? Preparem-se. Preparem-se, vocês que pertenciam à minha denominação, que eu era. Vocês vão receber ensinamentos que vai dizer para vocês coisas que vocês vão ficar arrepiados. Mas como que nós vamos concordar com isso? É porque ela já está na federação. Ela vai ter que fazer. Ela vai ter que ter. Automaticamente, eu posso dizer isso, irmãos. Eu estive numa determinada reunião há muito tempo, onde também foi falado que o nome daquela denominação já estava agregado à Organização das Nações Unidas. É reconhecida. E agora ficamos sabendo desta FEINC. Julgue você. Presta atenção no que ele falou. A igreja do anticristo. E ele falou dos bispos, é claro, ele está falando da igreja que ele pertence. Mas a palavra bispo, para nós, significa também ancião. Pastor, bispo, presbítero, é tudo a mesma coisa. Muita gente confunde, acha que é uma coisa diferente da outra. Não, irmão. O bispo e o ancião é a mesma coisa. Apenas são títulos. Ancião é em hebraico, presbítero é em grego, se eu não me engano. Bispo já é em latim, romano, eu acho que é mais ou menos assim. Então, irmãos, vejamos que o que Deus me deu de falar, vocês ouviram aí na tradução, certo, irmãos? Existe um livro também que já está, tem esse livro, ele já está, deve procurar em alguma livraria. Eu acredito que se você encomendar, talvez não haja na hora. Tem livrarias aqui em Portugal, aí no Brasil. Aqui eu gosto muito da FEINC. Não estou fazendo propaganda para a FEINC, não. Eu comprei um livro na FEINC, não tinha. Eu encomendei. Chegou certinho, direitinho. Eu gosto muito. Cada um procure. Examine. Vocês pensam que não tem pastores, anciães e outros que estão ligados a esta entidade aí desse federação? Aqui está dizendo, FEINC, a federação, teve que ter um novo estatuto, teve que mudar tudo. E vai vir ensinamentos que vocês vão ficar arrepiados. Já está vindo, né? E vai vir mais, tá? Eu já estou sabendo. Pode ter certeza. Tá? Daqui a pouco você não vai poder mais falar mais nada de ideologia de gênero que vai ser ensinado nas escolas. Porque se você falar, você está cometendo um crime. Porque para eles vai ser crime. Porque você, na realidade, a intenção é de que tudo seja do Estado. Tua casa, teu carro, até você vai ser propriedade do Estado. Que você vai ser, se você entregar a sua vida para o anticristo, você vai ser propriedade dele. Então entreguemos a nossa vida a Jesus Cristo, cremos nele, começamos a orar. Se você perceber que dentro da tua denominação, irmão, irmã, você acha que placa de denominação vai te salvar? Eu também achava. Mas eu descobri muita coisa. Eu acordei a tempo. Graças a Deus que tudo que aconteceu comigo, hoje eu entendo que foi um propósito divino.
certo, irmãos? Eu gosto da denominação aonde eu vou, não tenho. Eu gosto de vários irmãos, comunico com eles, não tenho mágoa de ninguém, tenho o maior carinho por todos eles. Mas, irmão, eu não estou falando aqui agora atacando a denominação, eu estou falando despertando você que é mais antigo, você que é mais velho, para examinar isso. Que se você examinar, você pode ser uma resistência contra isso. Se bem que nós sabemos que não vai adiantar. Mas pelo menos se você for uma resistência, você está livre de ser condenado. Agora, se você deixar de ser resistência, deixar acontecer o que tem que acontecer, porque entrego na mão de Deus, estou entregando na mão de Deus até hoje. Tem coisas que nós temos que fazer, irmão. Tem coisas que nós temos que falar. Aí você fica com medo de perder o seu cargo. Você não perde o seu cargo, porque se você falou a verdade, diante de Deus, foi Ele que te deu. Não tem homem nenhum que tira aquilo que Deus te deu. Então não foi Deus que deu. Se o homem tira, não foi Deus que deu, irmão. Se realmente você foi colocado em algum lugar por Deus, como é que o homem vai te tirar? Se você saiu, é porque Deus quis assim. E se você voltar a entrar, é porque Deus vai usar de você para alguma coisa. E pode ter certeza, alguma coisa que vai tirar muitos de lá de dentro. Continue estudando a Bíblia, continue examinando as Escrituras e preste bem atenção nesse vídeo. Qualquer dúvida, fica o meu e-mail. Depois você manda um e-mail, passa o meu telefone e nós estaremos prontos para ajudá-lo. Já existem vários irmãos que sabem disso, ok? Eu não estou falando para você sair de onde você está. No momento, as coisas estão correndo tudo bem. Mas vai chegar um momento que já está próximo, que existe uma agenda agora de 2023 até 2030 e essa agenda vai ser cumprida. Pode ter certeza. As igrejas que forem da federação não serão perseguidas. Mas aquelas outras que não pertencerem à federação serão perseguidas. E os pregadores que pregarem contra isso serão banidos, serão perseguidos. E depois aqueles que não aceitarem poderão ser até mortos. Um vídeo como esse aqui eu posso falar agora, não sei quando é que eu vou poder falar depois. Por isso, marque o meu e-mail. Por favor, tenha o meu e-mail. Porque nós não sabemos o que pode acontecer. Eu não quero perder o contato com ninguém. Meu e-mail está aí atrás. Marque. Por favor. Certo, irmãos? Vamos orar para que esse espírito de comunismo aí, está querendo entrar em todo mundo, porque é através disso daí que o anticristo vai entrar, tá bom, irmão? Se nós não tomar cuidado. Eu tenho visto que o Brasil tem sido a resistência também. Vamos orar pelo povo brasileiro. Tem um povo lá que está sofrendo muito. Pessoas que foram presas que não deveriam ser. Eu não concordo de forma alguma com atos antidemocráticos de quebrar coisas, de destruir. Isso eu não concordo. Eu acho que isso não deve ser feito. Não pode. Eu nunca pregaria uma coisa dessas. Eu concordo com coisas pacíficas, com coisas que são ordeiras, porque o Senhor Jesus também assim nos ensinou. Não é? Ele não ensinou nós, os discípulos dele, chegaram, quando vim me prender, cada um pega uma espada e parte para cima e corta o pescoço. Não, ele mandou levar uma espada. Aí você me pergunta, por que ele pediu para levar uma espada? Ora, irmãos, tem um significado. Você sabia que Malco, que era o soldado, Malco, ele era companheiro do sumo sacerdote. Com certeza, ele também queria ser sumo sacerdote. Então ele já andava com o sumo sacerdote com a intenção de aprender o ofício de sumo sacerdote. E quando ele foi prender o Senhor, Pedro cortou a orelha dele. E o que o Senhor fez? O Senhor colocou a orelha no lugar. Será que colocou perfeitamente?
não está escrito, mas eu acredito que não. Eu acredito que ela deve ter ficado um pouco abanada. Porque diz as escrituras, eu não me lembro se é em Levítico, o capítulo que quando ia se ordenar um sacerdote, pegava-se e ungia a orelha do sacerdote com o sangue de um animal, não sei se era uma ovelha, a orelha direita, né? Ungia a orelha direita, e ele não poderia ter defeito. Então Malco, naquele momento, quando Pedro cortou a sua orelha, que foi colocado ela de volta, significava que Malco não ia ser sumo sacerdote, como significando para nós que o ministério sacerdotal terminava ali, porque a partir daquele momento ia haver um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que seria chamado Nosso Senhor Jesus Cristo, que em hebraico é Yeshua HaMashiach. A orelha dele estava torta, ele não poderia ser. Depois logo, irmãos, vemos o que aconteceu em Jerusalém, mas Jerusalém é o ponteiro do relógio global. Estão acontecendo as coisas, nós temos que orar por Jerusalém, orar por eles, porque são um povo escolhido por Deus. Tenhamos respeito por Israel. Toda nação que não respeitar Israel vai passar por provações difíceis, irmão. Mas Israel também tem os seus defeitos, tem os seus problemas, tem os seus erros. Eu não quero nem saber de erro de ninguém, nem do Brasil, nem daqui, nem de Israel. Eu aprendi assim, e o que eu vou falar, bem-aventurado aqueles que te abençoarem, e abençoarem os teus filhos. Bem-aventurados aqueles que oram por Jerusalém, pela sua paz. Isso eu aprendi, e é isso que eu faço. O restante não cabe a mim, porque eu não sou juiz de ninguém. Apenas sou um porta-voz da palavra de Deus, de acordo com a Bíblia Sagrada, onde está também a Torá, e também está a Nova Aliança, porque eu sou cristão, ou posso dizer messiânico também, porque amo os messiânicos, são pessoas excelentes, e eles têm muito mais conhecimento do que nós até. Tenho aprendido muito com eles. Eles também creem em Jesus Cristo, embora eles chamam de Yeshua HaMashiach, que é o nome original, porque na verdade nós falamos o nome transladado, mas eu conversando com um rabino esses dias atrás, rabino messiânico, quer dizer, rabino que crê em Yeshua HaMashiach, que crê em Jesus Cristo, perguntei a ele se o nome Yeshua HaMashiach estava certo ou se era Yahoshua. Ele é judeu legítimo. Ele disse, o nome é Yeshua HaMashiach. Foi um rabino judeu que me disse isso. E eu perguntei para ele, e Jesus Cristo? Está errado? Ele falou, não. Jesus Cristo apenas foi um nome transliterado. Fora disso, não dê atenção a nada. Eu sou judeu legítimo. Estou falando para você a verdade. Então acredito. Além de ser judeu, é arqueólogo, escritor, é uma pessoa maravilhosa, não vou citar o nome dele aqui, mas eu peço que Deus o abençoe. E vale a pena, eu posso até falar o canal dele, se você tem vontade de assistir, procure lá o canal de Yosef Shulam. Você vai ver que no canal dele, embora ele fale em inglês e hebraico, mas se você procurar aqui em Portugal, por certo vai ter a tradução ou vai ter algum intérprete, certo, irmãos? Eu agradeço a Deus, peço que vocês compreendam que eu não estou aqui para atacar ninguém, mas o que eu falei foi pura realidade. Deus abençoe a todos, amo todos os pregadores, pastores, presbíteros, anciães, enfim, todos aqueles que pregam a palavra de Deus. Apenas foi um alerta. Se vocês acharem que o que eu falei não está correto, eu não posso aqui querer me justificar. A minha inteligência, ela tem um limite. E o que eu aprendi procurando mesmo
pesquisando, indo atrás. Não foi deitado dormindo não, tá bom, irmão? Os irmãos têm uma ideia, eu estou enfermo. Ontem às 8 da manhã eu já estava com a Bíblia, já estava pesquisando, já estava orando, já estava buscando a Deus para mim poder fazer alguma coisa para colocar aqui. Não para mim me aparecer, ou para querer ser alguma coisa, ou para falar mal de alguma denominação. Porque até aquela denominação que eu saí, que eu não tenho ministério lá, eu também respeito todos os que estão lá. Não estou aqui para falar de ninguém. Respeito os que estão na católica, respeito os que estão em qualquer uma. Eu respeito. Respeitar é uma coisa. Adorar da maneira que as pessoas adoram é outra coisa. Certo, irmãos? Agora, quanto a respeitar as pessoas, nós temos que respeitar a todos. Deus abençoe vocês e amar a todos. Disse o Senhor Jesus, amai o teu próximo como a ti mesmo. E que se nós amar só aquele que nos ama, que galardão nós vamos ter? Não é verdade? Nós temos que amar até aqueles que não nos amam. Se você não me ama, não gosta de mim, vai colocar aí no comentário coisas terríveis para me ofender, eu vou ler o teu comentário. Se eu ver que for coisa pesada, que você está me xingando, eu vou simplesmente tirar o teu comentário. Porque eu não quero que o meu canal seja um canal de guerra. Eu até prefiro, se você não concorde, nem escreva nada. Mas se você sentir de colocar um comentário, se você sentir de dar um like, se inscrever no canal, eu preciso da sua ajuda, porque o meu canal realmente já foi um pouco prejudicado por algumas coisas que eu falei, que eram verdades, que são verdades, mas que alguém não gostou. Certo, irmão? Deus abençoe a todos. Shalom, que é a saudação dos judeus. Paz, graça e paz, que também é uma saudação cristã. Eu vou saudar várias saudações. Paz do Senhor Jesus Cristo, que também é uma saudação cristã. E a paz de Deus seja com todos. Deus em eterno seja glorificado. Amém e amém.